Ok. Boa tarde a todas e todas. Com imenso prazer, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher está aqui hoje para conversar com vocês e fazer uma apresentação da nossa plataforma eleitoral para 2020 para as candidatas a vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas. É claro que a gente vai botar sempre no feminino, não é? Quero falar para vocês que nós já temos aqui presente, nesse momento, a nossa querida professora Ana Paula Procópio, que vai fazer uma belíssima apresentação sobre a interseccionalidade de classe, gênero e raça nas políticas públicas. Já temos aqui a vice-presidente do CEDIM, Edna Calheiros, já temos a conselheira Ângela Fontes, já temos também a conselheira Mônica Gurjão, já temos presente aqui a conselheira Thaís, que hoje vão fazer a apresentação da nossa plataforma. Um momento muito especial que nós estamos vivendo na política, onde nós tivemos para essa eleição um número maior de mulheres candidatas. Então, cada vez mais as mulheres estão ocupando esse espaço de poder para disputar as eleições. É claro que nós precisamos avançar mais. Nós precisamos ter, não só como candidatas, mas nós precisamos ter mulheres sendo eleitas vereadoras, mulheres com compromisso com mulheres. A gente pode mudar uma história, a gente pode transformar a história da nossa sociedade, a história da mulher brasileira, a história do Brasil com a nossa participação na política. Conforme diz Michelle Bachelet, né? Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, mudam a política. É essa transformação. Nós queremos transformar a política feminino no verdadeiro feminino, que afinal somos 52%, quase 53% da população brasileira e que ainda se encontra subrepresentada. Então é muito importante hoje estarmos todas aqui juntas, com vocês aí, que vão também participar, vão ter oportunidade de fazer perguntas, de se dirigir a nós aqui para tirar qualquer dúvidas a respeito. Nós não tivemos a pretensão de fazer uma plataforma que abrangesse toda a demanda dos nossos parlamentares, dos nossos prefeitos e prefeitas. Não tivemos essa pretensão. A nossa pretensão foi dar minimamente uma minuta para vocês do que nós consideramos importante. E claro que cada cidade tem a sua realidade e vai adequar a sua realidade dentro dessa plataforma e vai avançar, porque isso aqui é apenas uma minuta. E aí, quero dizer para vocês que o momento também de empoderamento da mulher, para nós, tem nos dado muita energia. Haja visto agora, na Bolívia, gente. As mulheres mudaram toda a política do país. Elas foram maioria vitoriosas, foram as mulheres que mudaram a política. Então, é com essa disposição, com essa vontade de mudar, de transformar, é que nós estamos aqui representando todos os conselhos municipais. Estou vendo aqui, Itaperuna, estou vendo, a Adelina já está aqui, Itaguaí presente, estou vendo aqui aparecendo rapidamente na minha tela, mas é claro que depois a gente vai mencionar Piraí, diversos conselhos aqui presentes, participando desse momento histórico, onde o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher é dirigido pela sociedade civil e nós estamos aqui juntas contribuindo com todas vocês. Então, a dinâmica é a seguinte: a gente fez a abertura rapidamente, agora nós vamos chamar a professora Ana Paula Procópio, professora de Serviço Social da UERJ, entre outras coisas, doutora,
entre outras, coordenadora do Programa de Estudos e Debate dos Povos Africanos e Afro-Americanos, o PROAFRO da UERJ. Ela já... Não é a primeira vez que ela participa com a gente, né, professora? Não é e não será a última, porque quando ela começa a falar, a gente tem uma verdadeira aula de história, né? Após a fala dela de 20 minutos, eu vou fazer a leitura da plataforma que nós fizemos coletivamente, não é trabalho de uma, porque o nosso conselho, ele age no coletivo, nós trabalhamos no coletivo. Então, vou ler a introdução da plataforma e depois vem uma a uma das nossas conselheiras falar sobre os diversos eixos: saúde, educação, trabalho e renda, segurança, cultura, esporte, lazer, habitação. Seja bem-vinda, professora Ana Paula Procópio. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui conosco. Quero agradecer imensamente ao Conselho pela possibilidade de estar novamente fazendo esse diálogo, né, com as mulheres, e pensando aí o estado do Rio de Janeiro, né, sendo eu uma professora da UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a gente está aí no mesmo intuito, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo a todas vocês pelo convite e dizer que eu vou tentar colaborar um pouco, né, com o que vocês estão discutindo, que é extremamente importante. Acho que a gente está num momento do mundo, né, em que o Brasil também, né, tem aí contribuições importantes a dar, principalmente nesse ano eleitoral. A Helena muito bem trouxe, né, a América Latina está aí vivendo um momento ímpar. Na Bolívia, o Chile, né, também revendo uma Constituição que foi feita ainda na época da ditadura. Então, esse momento, né, da América Latina é importante para a gente também tomar como norte aqui para as nossas decisões políticas, tomar como norte também para que a gente possa pensar o que será aí do país, o que será do nosso estado, né, do Rio de Janeiro, para os próximos anos, né? Então, dentro dessa proposta, né, de hoje, que vocês vão apresentar, né, a plataforma, aí, os elementos que são importantes para que as pessoas que estão candidatas, seja a vereadoras, seja a prefeitas, né, vereadoras, vereadores, prefeitas, prefeitos, né, de que maneira que a gente pode, então, contribuir, né, numa adesão, para que essas pessoas, né, que estão aí se candidatando reafirmem, né, com a sociedade as suas responsabilidades, né? Então, eu vou só colocar aqui vamos ver tudo direitinho aqui, eu vou colocar aqui uma apresentação aqui, que está no lugar, ainda não é o lugar certo. Eu só preciso, porque quando a gente coloca aqui, a gente fica um pouco sem saber o que está aparecendo, que aí vocês somem para mim, e aí se Helena ou então, uma das companheiras puder me dizer se aparece algo. Agora apareceu. Não, ótimo. Isso, primeira tela. Então, tá ok, muito obrigada. Né? Então, o que eu vou trazer um pouco para ajudar é uma discussão que faz aí uma conversa entre as populações negras e a interseccionalidade nas políticas públicas, né? E aí eu posso, né, dizer que falar de populações negras é falar no Brasil, né, de um contingente que não é minoria, eu já disse isso numa outra oportunidade aqui mesmo no Conselho, né? Então, no nosso último censo de 2010, né, nós fomos estimados em 191 milhões de pessoas, sendo que dessas, aí esse censo ele é um paradigma na sociedade brasileira, porque a partir desse censo, né, se contabilizou, né, 50,9% de pessoas negras, né? O significado disso foi muito interessante, foi muito importante, porque se notou a partir daí um aumento progressivo da população negra no Brasil, né? E população negra, a gente está se referindo às pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, né, no Brasil.
Então, de 191 milhões de pessoas, 96,7 milhões se declararam, então, pessoas negras, pretas ou pardas, né? Desse contingente, 47,5, então, brancas, né? 43,4 como pardas e 7,5 como pretos, né? E o contingente indígena no Brasil, que a gente também sabe que há uma subnotificação, mas em 0,4%. A PNAD de 2015, né? Ou seja, o instrumento que é utilizado pelo IBGE, que vai entre os censos, medindo alguns elementos da sociedade brasileira, né, estimou aí já a população brasileira em 204 milhões, sendo então um número de 54% de pessoas negras. E o que isso é um elemento importante também, porque nós começamos então a perceber esse aumento progressivo e a necessidade de que os sistemas de informação eles sejam então adequados a essa medição. Um elemento importante já para falar de políticas públicas, que é uma questão importante, uma responsabilidade das gestoras e dos gestores, que é a inclusão e a coleta qualificada do dado cor ou raça nos sistemas de informação das diferentes políticas. Isso é algo que precisa de uma adesão, precisa de uma responsabilização, precisa que os gestores e gestoras realmente, né, afirmem essa disposição, né, de que o dado cor ou raça esteja presente em todos os sistemas e a coleta qualificada. Né? O que a gente chama de coleta qualificada é justamente essa adequação, por exemplo, ao sistema do IBGE. Então, utilizar o mesmo modelo, né, de pergunta do IBGE, utilizando, então, né, os itens de cor ou raça, né, referentes a pessoas brancas, pretas, pardas, amarelas, né, que são as populações asiáticas, e indígenas. Então, isso já é algo interessante. Trago aqui para vocês, então, também, né, o nosso, já ainda dentro do censo de 2010, né, a população estimada do Rio de Janeiro, residente do Rio de Janeiro, por cor ou raça. Né? Então, pelo censo de 2010, o estado do Rio de Janeiro era composto por mais de 15 milhões de pessoas, sendo, então, né, aí acompanhando, de certa forma, o padrão, né, nacional, a gente vai, e aí o Rio de Janeiro ele tem essa possibilidade de acompanhar o padrão nacional, porque o Rio de Janeiro, né, foi, então, capital, não somente da República, mas o Rio de Janeiro foi, né, a capital do Império, né, a época em que a corte portuguesa veio para o Brasil, e a chegada de africanos no Rio de Janeiro foi muito, né, foi muito alta. Então, nós temos aí um contingente populacional negro também, né, bastante alto. Então, nós temos aí no Rio de Janeiro, pelo censo de 2010, 51%, né, de pessoas autodeclaradas negras, sendo 12,12% autodeclaradas pretas e 39,6% autodeclaradas pardas, né? 47,4% autodeclaradas brancas e um contingente de população indígena. O Rio de Janeiro tem, né, populações indígenas, seja em áreas, né, rurais, seja também em áreas urbanas, né, de 0,1%. Né? E quando a gente vai pensar isso em termos, né, de números, né, 0,1% corresponde a 15.251 pessoas indígenas. Né? E a gente precisa entender que tratar, né, de contingentes de pessoas, né, entendendo que elas têm um significado para além do número. Né? Então, o fato de que é um 0,1% não significa que políticas não devam ser pensadas para estas populações também. Né? Quando se pensa Rio de Janeiro, né, unidade da federação. Né? E aí eu trago alguns elementos relacionados à população residente por cor ou raça, mas também por sexo. Né? E aí a gente pensando no conselho, né, pensando políticas voltadas para as mulheres no estado do Rio de Janeiro, é importante a gente pensar que no censo de 2010, o número estimado de mulheres estava aí
em mais de 97 milhões, então as mulheres perfaziam 51% do total da população, e dentro desse contingente de mulheres, a gente tem aí, né, 25,47% autodeclaradas pretas, né, 25,47% autodeclaradas negras, sendo 3,62% como pretas e 21,85% como pardas, né? E, então, 47 milhões, né, brancas, perfazendo aí 24%, e de mulheres indígenas, 0,22%, né? No Rio de Janeiro, a situação também né, vai análoga à situação nacional, né, 52%, né, da população formada, então, por mulheres, né, sendo 26,48% autodeclaradas negras e 25,33% autodeclaradas brancas e 0,05% autodeclaradas indígenas, que perfazendo aí 8.368 mulheres indígenas. Do censo de 2010 para cá, esses números aumentaram, né? A população do estado do Rio já está estimada em mais de 17 milhões, então a gente sabe que esses números também, né, estão mais elevados, mas, em geral, as proporções, elas não se distanciam muito, então a gente pode usar o censo de 2010 ainda como baliza, né? E quando a gente fala de interseccionalidade, a gente está falando, obviamente, de diversidade, entendendo que nós não temos as mesmas origens, nós não temos as mesmas vivências, nós não temos a mesma classe social, né? Se somos todas mulheres, né, não somos todas mulheres da mesma forma. Podemos ser mulheres negras, mulheres brancas, mulheres judias, mulheres indígenas, mulheres trans, né? Então, somos mulheres de maneiras muito diversas. E também não temos, por isso, os mesmos destinos, né? Mas somos diversas e é isso que temos em comum como pessoas humanas. Para falar, então, de diversidade, de interseccionalidade, desculpe, a gente parte dessa ideia de diversidade para compreender, né, como nós vivenciamos as diferenças como desigualdades. Então, a diversidade humana, ela é vivenciada no cotidiano como diferença, e essas diferenças são, então, hierarquizadas, né? E vivemos, então, a diversidade como diferença, e essas diferenças nos trazem, então, desigualdades. E, para isso, as políticas públicas né, são uma ferramenta, né, importante, né, de redução, né, das desigualdades, não de redução da diversidade, ao contrário, as políticas públicas, principalmente numa perspectiva de interseccionalidade, elas precisam o tempo todo manter, né, o respeito à diversidade, ao mesmo tempo em que promove ações de redução e até mesmo, né, para acabar com as desigualdades. Eu parti também, né, um pouco pensando nos movimentos sociais, né? E aí o Conselho também é esse espaço de diálogo entre a sociedade civil e a gestão, né, das políticas no Estado, né, e nos municípios. Então, o debate interseccional envolvendo as diversidades, seja de raça e etnia, de gênero e de sexualidade, tem sido cada vez mais demandado no campo das políticas públicas, com o fortalecimento dos movimentos sociais. Então, os movimentos sociais vêm, né, principalmente a partir de 1988, com a Constituição, né, reivindicando a incorporação por parte do Estado das suas pautas por direitos, ou seja, a luta pelo reconhecimento da identidade, mas também a luta pelos direitos sociais, né? Então, envolvendo o Estado, né, politizando as suas lutas, reivindicando a institucionalização. Então, as lutas de segmentos que são historicamente discriminados, como as populações negras, os povos indígenas, as mulheres, as populações LGBTs, entre outros, né, vão fazer com que gestores e profissionais
tenham que se abrir para ações de formação desses temas, né? Também, né? Mas não somente se abrir para a formação, mas também abrir as próprias políticas numa perspectiva de equidade, ou seja, de uma garantia de acesso, né, que seja equânime. Né? Então, a concretização dessas políticas públicas na perspectiva da equidade vai, então, ser o que vai determinar a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade do atendimento. Vão exigir, por parte de gestoras, gestores e profissionais, o reconhecimento e o respeito às identidades, às diferenças e às especificidades. E também vão requerer, né, desses sujeitos a compreensão de que as reivindicações das populações, elas compõem um rol de direitos sociais que são inalienáveis, né? Ou seja, os sujeitos, eles não estão pedindo favores, eles estão reivindicando direitos sociais. E estão articulados às mudanças sociais significativas que têm ocorrido na sociedade brasileira. Ainda que estejamos no momento de uma inflexão, né, em termos de direitos, em termos de garantias civis, nós temos aí um lastro de mudanças sociais significativas e também de participação e de reivindicação e de luta dos movimentos sociais. E a própria instância de conselhos, né, de conselhos de direitos, de conselhos de políticas, né, que aí os conselhos de direitos estão no âmbito, né, dos direitos civis, dos direitos sociais, de grupos específicos, né, e os conselhos de políticas, os conselhos que são, então, né, como conselhos de educação, de saúde, de assistência social, né, como conselhos de políticas que devem garantir a esses sujeitos. Então, a todo momento, essa necessidade do diálogo entre os conselhos de políticas, e os conselhos de direitos, por onde transitam os diferentes sujeitos, né, os diferentes grupos, né, sociais. E aí eu trago para vocês, já vou trazer muitos dados, né? A gente está com um pouquinho de tempo, mas eu vou passar aqui para vocês, pensando que nós temos aí, né, a disparidade, ou seja, a população negra no Brasil, ela está aí na faixa, né, de mais de 50%, já 54%, né, de representação demográfica, né? No entanto, as taxas, né, em relação, por exemplo, à mortalidade, né, as taxas em relação à pobreza são extremamente altas. Então, se 54% da população é formada de pessoas pretas e pardas, estes mesmos 54% são os 71,5% das pessoas assassinadas por ano no Brasil. Né? São aí, em relação às mulheres, se as mulheres negras são aí cerca de 26% da sociedade, elas são 71% das vitimadas, né, por homicídios no Brasil. Né? Se a juventude negra, que está aí também nesse rol dos 54%, ela é a juventude que tem 2,7 vezes mais chances de ser vitimada por homicídio no Brasil do que a juventude branca. Né? 66% dos domicílios em favelas são chefiados por pessoas negras. Né? E 3 em cada 4 pessoas pobres no Brasil são negras. Né? Essas fontes a gente traz do IPEA, né? Também do IBGE, com esses compilados que estão, né, que são importantes e necessários para constituir qualquer política. Né? Pensar em política é pensar em dados, pensar em política pública é pensar em dados. Né? E aí eu fiz, né, não vou ler aqui porque isso vai ser feito pelas conselheiras, mas eu trabalhei a partir de alguns eixos, nos eixos que vocês vão utilizar. Então, o eixo da saúde é um eixo importante, né? E aí, quando a gente fala de saúde, a gente precisa saber, né, que as mulheres pretas, e aí, dentre as pretas e pardas, né, formam o segmento negro, as mulheres pretas são as que mais morrem no parto. Então, esse é um elemento em saúde que é preciso uma atenção. Então, uma ação em saúde precisa, né, identificar isso, precisa identificar, por exemplo, a disponibilidade da gestão em reduzir significativamente, né, a mortalidade materna de mulheres negras. Né? É preciso, então, como eu havia dito mais cedo para as companheiras, hoje é dia 27 de outubro, é Dia Nacional Pró-Mobilização da Saúde da População Negra.
Nós temos uma Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é de 2009, né? Estamos em 2020, e ela é extremamente difícil de ser implementada, de ser pensada pelos municípios e estados no Brasil, né? Uma das propostas da política é que estados e municípios eles implantem comitês técnicos de saúde da população negra. E a gente tem um número baixíssimo, né? No estado do Rio de Janeiro, somos 92 municípios e bem menos da metade do que isso, né, dos municípios tem comitês técnicos de saúde da população negra, né? O Comitê Municipal do Rio de Janeiro vem, né, numa campanha para a criação da área técnica de saúde da população negra, para que essa política efetivamente seja implementada no município do Rio de Janeiro. Então, esse também é um elemento importante quando se fala de saúde da população negra, que é o compromisso com a implementação, não somente da política, mas do comitê e o diálogo com os conselhos de saúde municipais, né? Professora, não, mais 5 minutos, mas a senhora, enfim, usa o tempo, só avisando conforme nós tínhamos combinado, tá? Não, já vou cumprir os 5 minutos aqui. Pode ser que eu fique em 6 ou 7, mas... sem dúvida, à vontade. Mas muito obrigada. Em relação à educação, né, tem a questão da inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana, mas também da história e cultura indígena. A gente tem 2 legislações que são legislações afirmativas, ou seja, a 10.639, que é a história e cultura, né, dos africanos e afro-brasileiros, e a 11.645 de 2008, né, que é de inclusão, né, de história e cultura das populações indígenas e a contribuição dessas populações para a história brasileira. Então, isso é algo importante, que a gente amplie, né? A gente está falando das populações negras, mas as populações indígenas, né, não somente por serem as populações originárias, mas também por serem aquelas que tiveram aí, ao longo desses mais de 500 anos, né, os seus direitos destituídos, as suas terras destruídas. Então, a gente precisa também que essa seja uma preocupação e pensando o contingente de população indígena que o Estado do Rio tem, né? A gente tem também, em relação à educação, né, o acesso da população negra também, né, é disparo em relação às populações brancas, né? As taxas de conclusão do ensino médio, como vemos aqui, quando comparados, né, homens e mulheres pretos, pardos e brancos, né, ou seja, há uma disparidade aí em relação, né, mulheres pretas ou pardas em relação a mulheres brancas. Então, 67,6% concluem o ensino médio, contra aí 81% das mulheres brancas. Em relação aos homens negros, 56,2% contra 72% das populações brancas. Então, temos aí, em relação a trabalho também, as taxas de desocupação entre as mulheres negras que são altas, a renda mensal, a renda média das mulheres negras, comparativamente em relação à renda média das mulheres brancas, é praticamente a metade, né, 544 para 957, né? Então, em termos de acesso ao ensino superior, né, apenas 10% das mulheres negras possuem ensino superior, contra aí 24%, né, de mulheres brancas, né? Então, a gente tem aí, né, em relação a trabalho, a necessidade de políticas específicas, né? Em relação à segurança, tem dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, né, em que fala do perfil das vítimas. Esse dossiê com dados de 2018, né, o dossiê 2019, né, estimou em 354 mulheres vítimas de homicídio doloso, e dessas aí, a gente vai ter aí 59% de mulheres negras, né, pretas ou pardas, dentro desse número, né. Em relação à cultura, a gente tem aí também os dados do pouco acesso, né, o menor acesso das populações negras a equipamentos culturais em relação ao acesso das pessoas brancas. Por outro lado, há também um número de trabalhadores negros
aumentou 8% o número de trabalhadores negros ocupados no setor cultural. Então, é também importante que não somente se promova o acesso à cultura para as populações negras, de uma ampliação, e, obviamente, essa ampliação não é somente para as populações negras, porque o município, quando abre, né, um equipamento cultural, esse equipamento não é para as populações negras somente, então é para toda a comunidade, é para toda a sociedade, mas é importante também que essas produções culturais, elas então também privilegiem, né, a cultura negra, e pensar aí a possibilidade desses trabalhadores negros do setor cultural produzirem seus projetos, né, de cultura nesses espaços, né? Em relação aí a esporte e lazer, é importante que haja esse incentivo, né, e aí isso é algo que precisa ser pensado, né, em relação, na sua articulação com a educação, na sua articulação com as demais políticas, né? Em relação à habitação e saneamento, a gente tem também, né, o retrato das desigualdades de gênero e raça, a 4ª edição do IPEA, né? Tem aí uma distribuição, né, maior, né, de domicílios de mulheres negras em regiões em que o saneamento é precário, em que não há água encanada, né? E a representação política, né? Essa aqui é uma composição da Câmara, né, por cor da pele e sexo, que foi feita aí pela Câmara Federal, em que, né, 1,6% de mulheres pardas, 0,6% de mulheres pretas, né, 71% de homens brancos, né, 15% de homens pardos, 3,5% de homens pretos e 8,3% de mulheres brancas. Então, na representação política, a gente vê aí a interseccionalidade, né, atuando. Então, são homens brancos, né, que são os grandes sujeitos aí da política no país, né? Então, essa subrepresentação de mulheres brancas e negras, de homens negros, né, ela é vista aqui, né? Então, de maneira geral, dei uma corridinha, né, para que eu pudesse ter mais tempo, né, mas para que justamente a minha intenção aqui era subsidiar vocês, né, colaborar aí para pensar esse rol de ações aí da plataforma. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora, e passo para Helena, por favor. Helena, seu microfone. Agora sim. Professora Ana Paula, é sempre assim, muito gratificante ouvir as suas aulas, né? A senhora passar todo esse conteúdo para a gente. E nesse momento tão especial da política brasileira, com a participação de mais mulheres, né? A gente ter claro que não pode uma vereadora ou uma prefeita legislar sem pensar nessa maioria da população, não é? Que são especialmente a mulher negra. É dessa pessoa que nós estamos falando, e ter políticas específicas para elas. Então, qualquer legislador, ele não pode deixar de se debruçar nas pesquisas que estão aí, como a senhora tão bem apresentou, né? Para que ele possa, de verdade, contribuir para diminuir, vamos dizer, ou acabar com essa desigualdade que tanto nos aflige. E a senhora deixou um gostinho de quero mais, aí eu já vou lembrando aqui, nem consultei as outras conselheiras, mas eu sei que todo mundo vai assinar embaixo. Vem aí os 16 dias de ativismo, né? Esperar passar aí as eleições municipais, 15, né? E aí a gente vai pensar, professora, vamos construir aí uma plataforma de palestras, né? Aí que a gente possa, de verdade, atender a todas as mulheres, né, que está hoje aqui, e passando todo esse conteúdo que, infelizmente, não deu tempo da senhora concluir, assim, com mais tempo, né, para que a gente possa, de verdade, absorver.
O combinado aqui é que a gente leia a introdução do que nós construímos no coletivo. Eu reitero que essa construção é no coletivo. Essa construção não é individual, nem é de 2, 3 pessoas, é de todo o conselho, não é? Então, eu vou ler aqui a nossa introdução, que fala da questão da interseccionalidade, que fala do orçamento, que fala das políticas que nós temos, como temos que pensar as políticas públicas nesse momento. Então, Plataforma Eleitoral CEDIM-RJ 2020. Em novembro de 2020, serão realizadas eleições para as prefeituras e câmaras municipais em meio às condições dadas pela pandemia da Covid-19. Pandemia que desnudou a profunda desigualdade em que vivem as mulheres, tanto nas áreas rurais quanto nas cidades. No estado do Rio de Janeiro, a crescente desigualdade atinge em sua grande maioria as mulheres negras, pertencentes a uma população empobrecida, que vivem em comunidades sem acesso à água potável, sem rede de esgoto, sem uso de condições sanitárias e urbanas para enfrentar a crise mundial que trabalha pelo planeta. É nesse ambiente de crise que o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, do Rio de Janeiro, avaliando como fundamental a participação política das mulheres, ainda representadas pelas classes majoritariamente, apresenta sua plataforma de política com a proposta de que sejam defendidas como candidatas aos cargos de prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras, comprometidas com a pauta democrática e os projetos das mulheres, que contemplam a transversalidade de classe, gênero e raça, etnia, nas políticas públicas. Neste contexto, destaca-se a necessidade de reivindicação permanente pelo fortalecimento e ou criação de conselhos municipais dos direitos das mulheres, de organismos municipais de políticas para as mulheres, secretarias, e, no caso de subsecretarias ou coordenadorias de mulheres, que estejam vinculadas ao gabinete da prefeita ou do prefeito, e de ações que estimulem a participação das mulheres nas instâncias de poder, tanto no setor público como no setor privado. Elegendo os eixos saúde, educação, trabalho e renda, segurança, cultura, esporte e lazer, habitação como prioritários para a melhoria das condições de vida das mulheres, com a clareza da importância do compromisso de defender e garantir os respectivos orçamentos municipais, o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, garantir recursos para a viabilização das políticas. Selecionamos e apresentamos algumas propostas importantes que sinalizam comprometimento com a transversalidade necessária na execução de políticas públicas para todas as mulheres, garantindo seus direitos nas situações de diversidade cultural, étnica, biológica e social. Essa é a nossa introdução a esse documento que nós construímos pensando nas mulheres, pensando nas políticas públicas para as mulheres do nosso Estado e, quem sabe, os outros municípios e outros estados também estão aqui à disposição e vai ficar exposto aqui na nossa página do CEDIM para quem quiser ter acesso. Vamos, então, dando continuidade, chamar aqui a nossa querida conselheira estadual, ligada à questão da saúde, né? Na verdade, ela representa o segmento governamental, mas é uma militante feminista na luta política para as mulheres na saúde, doutora, vou falar o nome pela qual é conhecida e que eu a conheci há muitos anos atrás por esse nome, falar o nome da Santinha,
Nesse Brasil, todo mundo sabe quem. Por favor, Santinha, agora é sua vez. Seja bem-vinda. Obrigada, professora Ana Paula. Muito obrigada. Santinha, é você. Está aberto isso? Está aberto. Está aberto. Não, Santinha. Santinha, fechou. Abre o seu microfone. E abre. Não, abre. Abre. Está fechado. Pronto. Não. Fechou de novo. Abre. Pronto. Agora sim. Olha, criança, eu estou toda enrolada com isso aí. Entrei, só estou vendo a metade da minha cara, não estou aqui no outro, encontrando a questão da saúde. Então, vamos conversar um pouco. Quando eu ouço a Ana Paula falar, certo? O leque de questões está colocado. Foi muito bonita a fala dela. E ela se soma a uma preocupação desse nosso CEDIM desde o seu nascedor, que é, todo momento eleitoral, nós estamos presentes na vida daquelas mulheres que se candidatam, certo? Nós queremos passar um tiquinho do que a gente sabe para essas mulheres do estado do Rio todo, ou candidatas a vereadoras, prefeita, deputada estadual, deputada federal. Então, esse é um trabalho nosso. Quando a gente elabora este protocolo, certo? Quando a gente bota várias mãos pensando numa questão de melhoria, é porque a gente não quer que essa candidata que está aí hoje para prefeita e para vereadora, ela seja apenas do sexo feminino. Queremos que ela seja uma mulher para nos representar e representar a população, trazendo as nossas reivindicações, trazendo as nossas questões. Quando eu penso na área de saúde, é um leque muito grande. Eu me lembro que o dado principal, eu já até no outro momento, aí no CEDIM, levantei, trouxe por escrito para as candidatas, quando era presencial, o livrinho, certo? Uma cópia para cada uma do que é o PAISME, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Cada deputada, cada candidata teria que ler aquilo de noite, de madrugada, para que ela colocasse no grito maior que ela vai colocar para a saúde. E aí a gente tem a primeira pergunta. Nós temos um programa, uma política de atenção integral à saúde da mulher. No estado do Rio de Janeiro, não temos. Há bastante tempo. Primeiro ponto para cobrar. Nós não temos isso aí. E não temos essa política porque incomoda. Foi a primeira política pública criada no Ministério da Saúde em 83. E ela incomoda. Ela incomoda porque ela pede: nós não queremos violência contra a mulher. Nós não queremos nenhuma violência. Não queremos violência ao parto. Certo? Eu vivi agora, eu estou à frente da área de mortalidade materna, e vivi agora uma questão complicada. Nós, no estado do Rio de Janeiro, hoje temos 121 casos de morte materna no estado, nos 92 municípios. Desses, 40 mulheres morreram de morte materna por Covid. No primeiro momento, a gente se jogou em cima disso, nós estávamos perdidos enquanto profissionais. A gente não entendia, como às vezes não entende até hoje, o que diabo é essa Covid que está aí. E a gente queria atender esta mulher. Eu boto a gente, eu não estou na prática, mas os colegas. E aí aconteceu de tudo, meu irmão.
A gente não tinha o pré-natal, porque as mulheres tinham medo, com toda a razão, de buscar o serviço. E nós não tínhamos uma estratégia de trazer essa mulher para ser olhada, atendida durante os 9 meses de gravidez. Nessa questão, nós não tínhamos o acompanhamento que algumas mulheres gostam de ter das doulas, certo? Aquelas mulheres que estão do teu lado, enquanto mulher, buscando te acompanhar no momento do desemprego. Nós não tínhamos as enfermeiras obstétricas, porque no Rio de Janeiro, alguns locais não deixam ainda a enfermeira obstétrica fazer o parto, certo? Santinha, e aí tem uma coisa que eu questiono muito, que é um poder que ainda existe do médico sobre a enfermeira. Não tem que ter esse poder. Nós temos profissões diferentes e somos iguais. Nos respeitamos. Essa é uma questão. Então, a violência... Santinha, desculpe, é porque eu não avisei no início a você que cada uma teria no máximo 4 minutos, tá? Você já tem 3. Isso mesmo. Tá bom, eu queria, desculpa. nesse momento, Sua fala é ótima. Tudo bem. Sobre mortalidade materna, me preocupa, e a Ana tocou nisso aí, porque nós temos, cara, uma quantidade grande de morte materna. Quando você vê analisa as variáveis, a grande maioria são negras e pardas, certo? Então, esta questão tem que colocar escancarado para todos os gestores. As negras estão morrendo mais no nosso estado e no Brasil, entende? Essa é uma questão. Quando você pega a questão do câncer, estou terminando, porque não dá, do câncer de mama e do câncer de colo, o câncer de colo de útero, ainda bem que pode ser tratado, diferente do câncer de mama, certo? Quem tem este câncer de mama é a mulher de periferia, é a mulher negra, é a mulher pobre, certo? Está lá a mulher negra tendo mais esse câncer de colo. Eu nem sei mais o que vou falar para pegar isso. Eu queria colocar o seguinte, cada uma mulher, certo? Candidata, que está nos ouvindo, possa pegar tudo que nós vamos colocando, que está na plataforma, para que nós possamos trabalhar isso aí lá no nosso município. Chegar lá e dizer, aí tem serviço de saúde? Não. Certo? Aqui tem conselho de saúde municipal? Não. Aqui tem comitê de morte materna? Não. Qual é a morte de mulher que teve aqui só de janeiro para cá? Ela tem que ter esses dados em mão. Ela tem que brigar por nós, mulheres, pela sociedade, porque senão a gente não vai dar nenhum passo para melhorar esse quadro em nosso estado. Olha, eu engoli 480 coisas. Eu sei, te conheço há tantos anos que eu sei que você engoliu. Nós precisamos fazer uma live só com você, tá? Muito obrigado, Santinha. Então, Helena, eu devolvo a você. Helena, seu microfone está fechado, Helena. Continua fechado, irmã. Não. Vou repetir a mesma frase. Vem aí os 21 dias de ativismo e tem a questão da saúde da mulher. E nós vamos falar, viu, Santinha? Já sinta-se convidada para estar nesses 21 dias de ativismo. Agora, depois das eleições, a gente vai começar a fazer uma programação, né? Porque o Cedinho agora também está com autonomia. Muita gente que está aqui não sabe que nós somos da sociedade civil, não é? Mas estamos hoje dirigindo o Cedim, mas a gente está hoje com um profissional aí nos ajudando, e agora ele vai ficar com a gente. Ele aprendeu hoje a primeira live dele com a gente, né, que é o Arthur. Então, a gente agora não vai ter mais, ninguém nos para mais, né? Agora é só vocês virem aqui que estaremos juntos. Eu gostaria de falar de educação, a Marlene Miranda, conselheira Marlene Miranda.
Ela está aí já? Estou. Marlene? Tá, sim. Desde o início. Estão me ouvindo bem? Estamos. Todas podem me ouvir? Sim. Eu gostaria de não ter um texto e falar assim como a doutora Santinha, né? Fica à vontade, o raciocínio livre, dá uma aula para a gente. Mas aqui nós temos um texto, né, que é a nossa plataforma, e eu vou seguir o texto, né? Apoiar a inclusão nos currículos escolares da história da África e a cultura afro-brasileira e africana, dando visibilidade ao protagonismo das mulheres negras. Incluir nos currículos escolares ações afirmativas que combatam o machismo, o sexismo, os estereótipos que oprimem e humilham as mulheres. Está um pouco reduzido, mas já foi falado, acho que a Helena, a professora que abriu ela falou não só das mulheres negras, mas falou também das mulheres indígenas, né? Então, esse recorte de raça na educação, né, também tem que ser visto. Eu acho que o texto, para mim, foi pequeno, então eu não vou usar os 4 minutos. Tá certo. Ok? Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, Marlene. Helena, com você, então. Então, Marlene, obrigada aí. A leitura, realmente, a gente até falou que a gente fez bem de minuto, né? A gente fala em pouco. Por exemplo, nessa segunda parte aqui, a gente fala de ações afirmativas que possam combater o machismo, que isso é fundamental, que as escolas, né? Que as escolas, desde o primeiro segmento, desde que a criança chegue lá, ela tenha essas noções de respeito à mulher, e que combata esses estereótipos que tanto reduzem a mulher, oprimem a mulher à condição de violência, né? E que nos torna invisível na sociedade. Então, a gente reduziu, mas está muito bem explicado. A doutora, nossa querida professora aí, Ana Paula, foi aqui brilhante, a gente sabia que seria, e aí uma vai complementando a outra, e temos o seguinte: cada município vai adequar de acordo com a sua realidade. Agora, eu gostaria de chamar a nossa conselheira, né? Ângela Fontes, que é antiga conselheira, secretária de Mulheres, né, do Estado, e que vai falar sobre trabalho e renda, a nossa plataforma sobre trabalho e geração de renda. Tá, ok. Bom, eu vou falar então sobre trabalho e geração de renda. Eu vou ler o texto e depois eu vou usar um pouquinho dos meus minutos para falar um pouquinho. Promover programas de geração de trabalho e renda com prioridade para mulheres chefes de família, bem como acesso ao crédito, isso é fundamental. Garantir a renda básica e, com ela, a visibilidade de milhares de brasileiros que vivem em extremo estado de pobreza. E, nesse caso, a grande parte dos que vivem em extremo estado de pobreza somos mulheres. Implantar equipamentos sociais como creches em horário integral, até mesmo em horário noturno, e escolas públicas de qualidade em tempo integral. Importante a gente pensar na questão, vou falar primeiro desse de creche, vou falar rápido, tá, gente? Esse creche em horário noturno, a criança vai estudar de noite? Não, a criança não vai estudar de noite, a criança vai dormir, vai chegar às 7 da noite, ou enfim, um determinado horário que o município faça adequado. É claro que essa questão da creche noturna ou do horário noturno é adequado a cada município, tá? Aonde que as mulheres estão trabalhando à noite. Um município pequeno provavelmente não vai ter essa reivindicação, mas um município aqui na nossa Baixada Fluminense, na nossa região metropolitana, provavelmente terá uma demanda no sentido. Então, a criança não vai ficar estudando de noite, ela vai dormir,
Tá? Agora, é importante, vai dormir, vai jantar, vai fazer todas as situações até que a mãe possa ir buscar. Vai passar a noite toda? Provavelmente não. O horário de trabalho daquela mulher, daquela mãe, é talvez até às 10, talvez até a meia-noite. Então, isso tem que ser adequado à demanda de cada cidade. Agora, é importante que uma vereadora faça uma legislação que atenda a esse princípio que está sendo demandado pela sua cidade. Tá? Agora, gente, é importante pensar que nessa questão da pandemia, nós mulheres perdemos muito. Perdemos os espaços, essa questão de ficar em casa em home office é muito bom para quem tem para quem tem espaço, primeiro, né? Porque você tem várias casas onde as pessoas moram todas em lugares muito pequenos, famílias grandes e pessoas com muita gente em lugares pequenos. Você tem que ter uma situação que as mulheres estão trabalhando ao mesmo tempo que a criança está em casa. Então, você não tem, ao cuidar da criança, você está com todo esse problema misturado, né? Tem vários memes onde o homem está fazendo o seu home office sozinho lá, e a mulher está com home office com toda a criançada e tudo, cozinha e tudo mais em volta dela. Então, muitas mulheres estão trabalhando à noite, de madrugada, tá? Para poder ter um pouco de paz dentro da sua casa. Fora isso, nós temos N situações em que a internet não chega nos lugares. A internet não chega, a água não chega, tudo, né? A dificuldade toda da periferia. Então, eu acho que a gente precisa pensar claramente o que essas vereadoras, né, e as prefeitas vão encontrar em 2021. Uma situação de muita necessidade, a área do trabalho vai ser uma área muito prejudicada, onde o trabalho precarizado vai estar no auge, né? Você vai ter o fim da questão do trabalho, do que o governo fez junto com os empregadores, né, as empresas. Então, as pessoas vão estar perdendo seus empregos, o que já ainda tinha, vão estar perdendo os empregos de carteira assinada, e a precarização vai estar total. Então, vereadoras, prefeitas, pensem concretamente nas demandas das suas cidades para poder atender as demandas. E pensando de que, como disse a Helena no início, não é a questão de você ser do sexo feminino, é a questão de você estar imbuída e pensando nas questões que as mulheres vão ter de maior em prol de que nós, mulheres, tenhamos uma política pública que faça com que a gente sobreviva nessa arena política que é a política partidária, né? Então, primeiro eu quero, para encerrar, eu quero valorizar muito a entrada dessas mulheres na política, tá? Na política partidária. Nós, mulheres, estamos na política partidária como estamos em qualquer lugar, desde que a gente queira, né? Então, isso é muito... A professora mostrou o perfil da Câmara do Congresso, né? De deputados, e é esse o perfil. Tá? Então, quem está à frente de todas as decisões, a importância é as decisões que estão sendo tomadas, e essas decisões estão sendo tomadas pelos homens brancos. Então, gente, por favor, tá? Tem dobro de mulheres brancas em relação às não brancas, as mulheres pretas, pardas e as indígenas. Mas a grande situação é o homem branco, ele é o que domina a sociedade, domina não a cultura, domina a sociedade, tem o poder de decisão, de votar. Então, gente, pensando, nós vamos ter nas câmaras municipais, vamos votar em mulher comprometida com as nossas propostas, né? Então, é isso a campanha que o Cedim está colocando agora, a plataforma que o Cedim está colocando. Obrigado, desculpe se passei o tempo. Helena? Obrigada, Ângela. Está muito bom esse momento que nós estamos vivendo aqui, muito especial.
A gente solicita que vocês coloquem aí nas mensagens, né, o nome da candidata que está presente. Se ela não estiver presente, coloca o nome, o número e a cidade da sua candidata. Vamos promover as mulheres nesse espaço. Esse é o momento da gente se empoderar cada dia mais, né? E nós estamos aqui para que vocês se sintam acolhidas. Nós estamos aqui acolhendo vocês. Eu li rapidamente a Marília Bolt, passou aqui. Gente, eu só uso o celular, então não consigo ver tudo, né? A Marília Bolt, a Rejane de Almeida, que é vice... A Marília Bolt é candidata a vereadora, a Rejane de Almeida, vice-prefeita da capital do Rio de Janeiro, Fátima Cidade é de... Prefeitura de São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo. Inclusive, ela está de licença, né, do Conselho, né? Então, é muito importante essa participação. E outra coisa, se vocês têm alguma pergunta, por favor, coloquem aí, que logo que terminar, a gente vai pedir para a professora, né, dar respostas ou outra que puder, né, de acordo com a pergunta, e aí, porque também a gente está com um pouco de horário, porque tem várias outras ações hoje de cada uma de nós que estamos aqui, então, que a gente aproveite bastante esse tempo, né? Agora, eu gostaria de chamar a nossa querida Mônica... Cadê a Gurjão? Mônica Gurjão, cadê a Mônica? Mônica Gurjão, que vai falar sobre a questão da segurança, que na questão maior é a questão da violência contra a mulher. Vai lá, Mônica, seja bem-vinda. Olá, Helena, boa tarde a todos. Boa tarde, professora, que fez excelente apresentação para a gente. Nossa, sempre aprendendo muito com ela. Bom, eu acho importante a gente estar lendo os itens da nossa plataforma para que as pessoas tomem conhecimento das propostas, né? E aí, no caso aqui do item 4, que é a segurança, tem bastante coisa, né? Então, eu acho que cabe a leitura desse item aqui, que é fiscalizar o cumprimento da Lei Maria da Penha, fortalecer ou criar centros especializados de atendimento às mulheres em situação de violência, com equipes multidisciplinar capacitada, criar condições para a capacitação dos servidores públicos municipais de todos os órgãos, com a inclusão da perspectiva gênero nos projetos executados, garantir iluminação pública para as ruas, praças públicas, podas de árvores, fechamento de terrenos baldios, criar no IML a Sala Lilás, espaço humanizado de atendimento às mulheres e crianças vítimas de violência sexual, criar a Patrulha Maria da Penha com a participação da Guarda Municipal, implantar programa de prevenção de homicídios de jovens negros, promover ações voltada ao combate à homofobia e à promoção da cidadania LGBTQI+. Essas são as propostas para o item 4 na questão da segurança. A professora, quando fez a sua apresentação, apresentou bastante questões que estão colocadas aqui. Esse ano, né, a gente hoje aqui, a questão principal é a apresentação, né, do lançamento da plataforma. Então, eu, na condição de uma mulher negra, é importante salientar que esse é um ano para a gente atípico, né? É um ano com um número muito grande de candidaturas negras, embora isso não represente que há um investimento grande nessas candidaturas, mas para a gente é importante essa representação de um número maior de homens e mulheres negras disputando aí essa eleição, que é importante para a gente, né? Eu falo aqui do município de Maricá, é importante falar disso, porque temos um número grande de mulheres, é um município que não temos uma representação feminina, né? As mulheres aqui estão aqui numa luta muito legal, muito interessante aqui, por esse espaço, se ajudando da melhor forma, muito interessante. Então, assim, os itens colocados aqui, é importante colocar que várias questões já vêm
há muito tempo, em várias conferências, tem vários itens que estão aqui colocados, que vêm sido debatidos, que ainda não foram colocados. Por exemplo, eu estava vendo aqui, que parece uma questão banal, que é a questão da iluminação, que as conferências da cidade trouxe esse debate durante muito tempo, e a gente vive numa cidade que é escura e é uma cidade que oferece perigo para a segurança da mulher o tempo inteiro, que é a mulher que sai para trabalhar, é a mulher que chega tarde em casa, e essa mesma mulher que tem que ficar em pé no ponto do ônibus durante muito tempo, e as pessoas não conseguem ter a compreensão do que é uma luz, uma rua com uma iluminação adequada. A questão das estruturas e dos equipamentos nos municípios, que é uma coisa que o Conselho, nessa atual gestão, tem feito muito, né, Helena, que é incentivar a criação desses equipamentos, embora a gente hoje esteja sem estrutura, mas é um papel que a gente tem cumprido bem, que é incentivar a criação dessas estruturas e levar essas estruturas para os municípios para atender da melhor forma as mulheres. Eu queria mesmo era ressaltar a importância da valorização do voto nas mulheres nessa eleição, não só como um cumprimento de cota, mas em si como um investimento, né, do papel dela que ela joga na política e, em especial, das mulheres negras esse ano. Era só isso e obrigada. Muito bem, obrigada, Mônica. Foi muito boa aí a nossa pauta, essa pauta, né, de segurança. Sua fala também foi muito importante. Eu só queria ressaltar que a questão do IML, a Sala Lilás do IML, ela é fundamental para poder atender as vítimas de violência sexual, mas ela só pode ser, claro, construída em locais onde tem IML. Isso é uma proposta fundamental para poder acolher melhor as vítimas de violência sexual. Nesse intervalozinho, antes de eu chamar a próxima, vou falar o que passou na minha linha de tempo aqui, né? A campanha delas, que é do Rio de Janeiro, Neide Honório, vereadora de Mesquita, Alessandra de Belford Roxo, vereadora, Juliana Volta Redonda, Heloísa Augusto de Caxias, Bianca Lúcia, vereadora lá em Resende, Cláudia Mara, que eu conheço bem, Cláudia, de Friburgo, Samanta de Nilópolis. Eu consegui copiar esses nomes, mas deve ter muitas aí, né? Parabéns para vocês. Estou vendo aqui a Andréia, de Duque de Caxias. Parabéns para vocês, mulheres, que estão colocando o seu nome, colocando a sua luta neste momento aqui da democracia, esse momento democrático, né? Para poder a gente ter de verdade políticas que possam de verdade diminuir essa desigualdade, essa profunda desigualdade que atinge as mulheres. Parabéns a todas aí. A próxima agora é a nossa querida grande parceira aqui do Conselho, né? Eu chamo de vice-presidente, Edna Calheiros, que vai falar sobre a cultura. Edna está aí? Tá. Pode vir, Edna, seja bem-vinda. Boa tarde aí a todas, uma saudação especial às candidatas que estão presentes nesse evento. Obrigada, professora Ana Paula, pela belíssima introdução à nossa plataforma, esse momento histórico do lançamento da plataforma, desta forma diferente, né? Usando as meios virtuais, a gente está vivendo um momento diferente, e então me coube falar um pouquinho sobre a questão dos pontos de cultura, que a gente selecionou 2 pontos, promover ações de combate à veiculação de imagens que reforçam o machismo e a opressão de gênero e raça, que a gente sabe que a mídia explora violentamente essa questão da mulher, e a gente tem um alerta às candidatas que tenham um cuidado, uma luta para que a gente combata todo esse tipo de coisa. E outra coisa também é a criação de políticas de inclusão digital das mulheres nas comunidades e praças públicas. Nós estamos vivendo esse momento que está chamando atenção até mais para isso. Se havia uma exclusão digital, ela agora aumentou profundamente.
as pessoas estão tendo que fazer trabalhos de forma remota, utilizando plataformas, utilizando todo um trabalho, e a gente sabe de todo o processo de exclusão que as mulheres, principalmente as mulheres de periferia, estão sofrendo com isso, de não ter realmente o apoio, nem seus próprios filhos, para fazerem os trabalhos das escolas, não terem equipamento suficiente. Então, esses 2 pontos, a gente chamou a atenção como questão de se pensar em política pública, que as novas vereadoras e prefeitos tivessem atenção com essa questão. E eu queria colocar aqui, a professora Ana Paula chamou a atenção, a importância da articulação da educação com a cultura e a cultura com outros pontos, com outras temáticas, porque a memória, o resgate da memória histórica, da nossa ancestralidade negra e indígena, ela é importante para que a gente tenha todo esse processo de construção de uma sociedade justa e igualitária. Ações afirmativas com resgate dos equipamentos, que nós já tivemos uma política de pontos de cultura, de lonas culturais. Maricá, a Mônica falou aí, ainda tem uma demonstração disso, mas houve um desmonte, a gente precisa resgatar toda essa questão de ponto de cultura. E eu vou encerrar com a questão da fala da Ângela, quanto à questão da economia, para que a economia criativa, como fator de geração de trabalho e renda, e que, inclusive, é um ponto de abrigamento, de estímulo à participação das populações periféricas, que são bem maiores, negras. Então, que a gente tenha isso em todas as idades, jovens, crianças, e que a gente tenha todo um estímulo a essa questão cultural com resgate das nossas raízes. Muito obrigada. Muito obrigada, Edna. Foi muito boa a sua fala, essa leitura maravilhosa. Aliás, nós construímos todas juntas, né? Então, a gente está aqui passando para todas vocês. Mas eu estou aqui preocupada também em copiar os nomes que aparecem aqui na minha linha e não está dando tempo. Eu vi aí candidatas a vereadoras, a Elizabeth, vi a Elizabeth de Cachoeira de Macacu, Bianca Lúcio, lá de Resende, Mônica Pinto, candidata a vice-prefeita em Casimiro de Abreu. E são as mulheres aí, né, disputando com disposição, vontade, determinação, coragem de mudar. Parabéns a essas mulheres maravilhosas que estão aí hoje nessa linha de frente. Gostaria de chamar agora a Thaís Costa, de Maricá, também conselheira do CEDIM, que vai falar sobre esporte e lazer. Bem-vinda, Thaís. Boa tarde, Helena, muito obrigada. Parabéns às conselheiras pelas exposições que têm sido muito ricas aqui. Obrigada, professora, pela palestra, a gente está sempre aprendendo, né? E quando fui convidada para falar de esporte e lazer, eu pensei, nossa senhora, eu esportista, né? Eu não sou. Mas quando a gente começa a estudar um pouco sobre esporte, política municipal, a gente percebe que esporte passa por tudo. Esporte passa por educação, por inclusão. Esporte passa por política pública de saúde, porque quando você estimula práticas esportivas, você melhora a qualidade. Thaís, eu acho que está tendo, não sei se só para mim, mas está tendo muita interferência na internet. Tira a câmera, fica só com o áudio. Assim, acho que talvez melhore. Isso, ótimo. Isso, ótimo, obrigado. De maneira alguma. Então, falar de esporte é falar de política pública de saúde, né? Pelo cuidado com a medicina. Falar de educação, falar de inclusão, falar de trabalho e geração de renda, porque quem envolve esporte não é só a questão dos atletas, mas todo o ciclo econômico que o esporte envolve.
Então, quem cuidar de políticas públicas, pensar em políticas públicas para esporte, e quando você pensa na cidade a partir do olhar do atleta, a partir do olhar da renda, a partir do olhar da mulher, e você pensa em esporte, você pensa em cultura, você pensa em divulgação e troca de experiências culturais, é falar de política urbana, de construção de equipamentos públicos voltados para o esporte, e é falar também de higiene mental. Durante esse período de pandemia, muito se falou sobre a sobrecarga feminina, né, e os efeitos da depressão, e o esporte também é um elemento, né, que auxilia muito no combate a todos esses processos que as mulheres tão sobrecarregadas vivem, né? E falar de esporte também é falar de mobilidade social. E aí, quando você estimula a prática esportiva, você possibilita que atleta se profissionaliza, e muitas pessoas que saem daquela condição de subrenda, das classes E, da classe C, elas conseguem ascender por meio do esporte, né? Quando elas conseguem ascender, o esporte também é um fomentador. E não poderia deixar de falar do esporte como elemento também de segurança. A gente viu muito se falar do caso da nadadora Joana Maranhão, que durante a infância foi molestada pelo treinador. Então, falar de esporte, falar de política pública a partir do olhar do esporte, é você fazer uma transversalidade no que tange a mulher. E a gente mora num país muito machista, né? Onde o homem ele é estimulado a praticar. O domingo é o dia do futebol, e a gente precisa criar essa cultura do esporte para a mulher também como elemento de lazer, diante da sobrecarga que vivem as mulheres nesse país. Porque falar de esporte e falar de lazer são coisas completamente distintas, né? Então, eu acho que era isso, Helena, né, que eu queria sugerir às vereadoras, às futuras prefeitas, que olhem para as políticas públicas a partir do olhar do esporte, que vocês vão conseguir atender todas as demandas sociais, ou pelo menos muitas delas, né, simplesmente por olhar por essa ótica. É isso, gente. Obrigada, Thaís. É fundamental, né, essa temática também, que as vereadoras, né, as prefeitas possam ter esse cuidado aí de elaborar políticas públicas que possam incorporar mulheres, né, jovens, meninas, né, nesses programas, né, de fomento ao esporte, né? Muito bom. Thaís, por favor, Helena, dá licença, desculpa. Thaís, por favor, volta com a sua câmera, porque você... Sim. Obrigado, fica ótimo te ver. Sim. Obrigado. Pronto, Helena. É isso. Então, agora, a gente vai chamar a Clátia Vieira. Cadê a Clátia? Vocês estão vendo a Clátia aí? Eu vi que ela estava para entrar na sala. Vai ler sobre habitação. Clátia. Enquanto ela não entra, Volta Redonda, acabei de ver que tem 3 mulheres candidatas a prefeita, gente. Olha só. Aqui no Rio também, né? Aqui no Rio também. Na verdade, nós estamos, Helena, com um número grande de candidatas mulheres a prefeitas, e estamos com vice-prefeitas também. Então, quando você faz uma análise das estatísticas no Estado, você tem um crescimento, aí não é só no Estado, no Brasil como um todo, você tem um crescimento muito significativo de vice-prefeitas. Então, se o homem está como prefeito, mas sobe, então foi de 20% da última, de 2016, agora está em 25% o número de chapas que tem vice-prefeitas, tá? E nós estamos com um número grande também de mulheres como prefeitas. No Rio de Janeiro, nós sabemos que estamos com um número bastante significativo de 6 mulheres candidatas, sendo que 2 chapas é só de mulher prefeita e vice-prefeita como mulheres, tá? Só para a gente saber. Clátia chegou? Bem, eu não sei o que aconteceu, porque ela estava aqui para entrar. A sala estava cheia, acho que ela não pôde esperar.
Ela não está conectada. Aí o Arthur está falando que ela pode entrar às 3h, 3h21, Kátia pode entrar. Não entrou. Não entrou. Bom, então acho que a gente vai seguir, né? Porque ela deve Eu posso, eu Você não quer sei. ler sobre habitação, por favor? Eu posso ler sobre habitação. Garantir moradia digna com a aplicação da legislação a chefes de família, como a titularidade de imóveis e programas de financiamento habitacional. Garantir a participação das mulheres na definição das políticas urbanas, incluindo habitação e saneamento. Garantir acesso à água potável, tratamento de esgoto, pavimentação, coleta de lixo e iluminação para vias seguras. Eu acho que eu falo rapidamente porque cidades seguras, tá? As mulheres precisam de cidades seguras. Então, tem várias situações que uma vereadora pode pensar. Por exemplo, na questão do transporte e na questão da iluminação. Você pode conseguir que no seu município você propõe um projeto de lei e aprova esse projeto de lei de que após uma certa hora a linha de ônibus, se ela está passando no seu caminho, o motorista pode parar para que você desça naquele lugar e não tenha que andar até o ponto de ônibus e voltar 3, 4 quarteirões para seguir. Então, a determinado horário, você pode fazer isso em sua cidade. É uma forma de você ter mais segurança no seu transporte, né? De você caminhar pela cidade. A iluminação é outra situação super importante, e aí não é só para as mulheres, para a população de um modo geral. A gente fala das mulheres porque somos mais vulneráveis, porque toda a violência contra a mulher, a questão dos estupros, as questões, o que ocorre em via pública, ocorre principalmente com as mulheres. Não estou falando da violência doméstica, estou falando de estupros que ocorrem em via pública, tá? Então, é basicamente com as mulheres, né? A questão da legislação de moradia, tá? Você tem tem 1 ou 2 programas, se não me engano, Minha Casa Minha Vida foi construído nesse sentido, de que de uma determinada forma de que a mulher tenha o direito a chaves, né? Ela seja proprietária da casa, entende? Porque tem vários estudos demonstram que, de um modo, enfim, não é regra, mas de um modo bastante considerável, os homens ou vendem a casa e vão embora, ou vão embora simplesmente e abandonam a família. Então, nós, de um modo geral, porque também não somos todas fadinhas, não, vamos combinar, né? Nós temos muitas mulheres que não têm essa concepção. Então, tem bruxas também, bruxas do bem e bruxas do mal. Então, ninguém é eternamente maravilhoso, né? Então, a questão da habitação é uma questão bastante forte com a presença das mulheres, tá? E o saneamento, por quê? Porque somos nós, mulheres, que, de um modo geral, estamos vendo o espaço fora da nossa casa como um espaço interno da nossa casa também. Então, se a rua não tá pavimentada, você tem uma série de problemas para dentro de casa. Se você tem a doença, se você tem um saneamento bastante complicado, né? Você não tem saneamento, a saúde está prejudicada. E aí você vai com o seu filho, você, de um modo geral, mulher, que vai com o filho. E os piores lugares com a questão do saneamento, de tudo, enfim, deteriorado na cidade, é na periferia. E é na periferia que as mulheres estamos numa situação de maior precariedade, de maior vulnerabilidade. Então, daí a importância de vereadoras terem um olhar bastante forte em relação à cidade, as demandas da sua cidade, o que está precisando na sua cidade, de modo a que você possa atuar concretamente. E as prefeitas como um plano de trabalho, um programa de trabalho, a prefeita executa, né? A vereadora, ela propõe as teses, ela propõe os projetos de lei, propõe as leis, e a vereadora executa. A prefeita executa, desculpem. A vereadora fiscaliza o
o que o executivo, o legislativo fiscaliza o que o executivo faz. Tá? Então, só para ter uma coisa, a Cláudia entrou, que a Cláudia podia continuar, né? A Cláudia tem uma visão bastante forte, bastante concreta sobre esse assunto. Alguma coisa aconteceu porque ela estava tentando entrar, mas essas questões da internet realmente nos deixam muito vulneráveis. Obrigada, Helena. Desculpa se passei do tempo. Bom, Ângela, você brilhantemente, né, fez uma fala aí, abordando essa questão, e a gente se sente contemplada e sente a ausência da Kátia, né? Ela já estava aqui, mas possivelmente caiu a conexão. Isso acontece, né? E aí estamos chegando ao final, eu só estou preocupada, se eu não conseguir chegar ao final, que eu estou com 4% de bateria, por favor, Ângela, Edna, concluam para nós, tá bom? Então, a professora Ana Paula está aqui até agora, ela tem outro compromisso, esperando as perguntas. Alguém viu as perguntas aí, por favor? Eu tenho uma proposta, Helena, nós podemos tirar o chat e encaminhar para a professora, tá? Que aí liberava a professora, porque a gente sabe do compromisso, e depois, então, ela responde para nós e nós devolvemos as perguntas. O que vocês acham? Eu acho, Ângela, que ela ficou até agora esperando, ela se atrasou, mas se tiver pelo menos uma ou duas perguntas que conseguiram pensar, ela já Eu tenho pergunta para a professora. Não, agora pode, vamos seguir. Pode. Já estamos aqui, vamos. Então, vamos lá. Ângela, quem vai falar? Não, eu digo que eu tenho uma pergunta pessoal para a professora. Não é uma pergunta do chat, não. É uma pergunta que eu gostaria mesmo de fazer, de já ter feito a ela, porque, professora, quando nós estamos falando enquanto isso, Helena, vê se tem alguma pergunta no chat, porque eu não consegui ver. Professora, quando nós estamos falando do início da sua apresentação sobre a questão da escola e trabalho, como que as pessoas que são negras, enfim, pretas e pardas e indígenas têm menor oportunidade de trabalho, né? Então, mesmo com uma escolaridade equivalente. Então, a que a senhora daria, enfim, qual seria a causa? A causa é uma coisa muito, muito forte, né, para a gente dizer a causa é essa ou aquela, mas o que nos levaria a ter essa situação de onde as pessoas pretas e pardas indígenas têm menor acesso aos trabalhos e à educação também? Por favor. Ana, seu microfone está desligado. Esse agora é um clássico na nossa vida. A gente tira para poder não incomodar, né? Na volta, não vai. Então, Angela, muito, muito obrigada pela questão. Eu realmente fui vendo aqui no chat, as pessoas fizeram algumas reflexões, mas não vi perguntas. E creio que o que você está falando, né, tem como um dos determinantes estruturais é o racismo. Então, o racismo que é estrutural nas sociedades ocidentais contemporâneas, né, e que se materializa nas instituições. Então, por exemplo, e aí, claro, né, o patriarcado também, né, como uma forma social, né, que estrutura a sociedade, né, também, né, mas pensando o racismo, né, por exemplo, quando se coloca aqui a questão dos horários, e aí quando a Santinha falou lá no início, né, das relações profissionais, por exemplo, né, as relações entre os profissionais da medicina e da enfermagem são relações pautadas no patriarcado. Se você tem
ainda que existam mulheres que são médicas e ainda que existam homens que são enfermeiros, a enfermagem ela é tida como uma profissão feminina e negra, e aí a gente faz a articulação, porque ela é uma profissão feminina e negra, né? Enquanto a medicina ela é socialmente uma profissão branca e masculina, ainda que existam sujeitos e sujeitas, né, negros, enfim, mas a gente está falando de como essas profissões são institucionalizadas, como é que elas socialmente são vistas, né? E vai, né, isso segue na institucionalização. Então, por exemplo, a questão de doenças, né, como câncer de colo, que são doenças que necessitam de uma prevenção, ou seja, de exames preventivos, né, elas são prevalentes em mulheres negras. E aí a gente precisa falar, mas por que as mulheres negras têm mais predisposição? Não. A gente pode fazer uma correlação, por exemplo, entre o trabalho que as mulheres negras executam e os horários dos postos de saúde. Então, mulheres negras, por exemplo, estão na maioria dos empregos domésticos, né, dos serviços, e aí, ainda que populações negras e indígenas não consigam trabalhos formais e de prestígio, essas populações trabalham nesses serviços que são mais extensos em termos de tempo. Então, a questão da creche ela é muito importante, e a questão também da expansão dos horários dos postos de saúde, porque as mulheres elas simplesmente não conseguem, né? E da mesma maneira, por exemplo, as mulheres que não tiveram possibilidade nenhuma de ficar em casa, né? As atendentes de caixa do supermercado, as mulheres que trabalharam durante todo esse período, cujos filhos também não estavam na escola, porque as escolas estão fechadas. Então, um exemplo que é triste, mas é paradigmático disso que falo, foi a morte do menino Miguel, durante a pandemia, porque sua mãe teve que ir trabalhar e teve que levá-lo, porque ela não tinha com quem deixar, ele não tinha creche, não tinha escola, não tinha nada. Então, o racismo e o gênero, né, o sexismo, né, entrelaçados o tempo todo. Então, talvez uma sugestão que faço de combate é que vocês possam cada vez mais, né, demonstrar em todas as propostas, né, esta interseccionalidade entre gênero e raça, né, porque é essa interseccionalidade que estrutura as nossas relações sociais, né? Então, penso que um determinante, se a gente quiser, um determinante estrutural, junto com outros, óbvio, mas um determinante estrutural é o racismo, né? Obrigada, professora. Eu realmente senti falta quando a senhora estava falando, e agora foi bastante enfático, essa questão do racismo estrutural, né? Como que nós, assim, no nosso país, temos que enfrentar essa questão, nós todos, porque o racismo, ele ataca uma sociedade de uma forma visceral. Então, nós realmente todos e todas, né, temos que enfrentar esse racismo institucional, ele é estruturante na sociedade. Então, ele está em todas as... E dizer o nome, né, Ângela? Porque é isso. Nós não podemos usar mais palavras que sejam paliativas ou que sejam eufemismos. A gente está falando de racismo, a gente está falando de sexismo, né? E aí, então, quando a gente está falando da escola, é claro, a gente tem que combater o machismo, mas a gente precisa combater o machismo, o sexismo, o racismo e a homofobia. Isso, eu vivo falando que esse é o combo da modernidade, né? Essas estruturas, elas se organizam e se entrelaçam, né, a partir de um determinado momento histórico, e é com elas que a gente tem que lutar a todo momento no cotidiano de forma entrelaçada, né? Mulheres negras são lésbicas, então a gente precisa também fazer a discussão da sexualidade, mulheres negras são trans, né? Então a gente está falando de meninos negros também, né, porque essa é uma questão importante. Quando a gente fala de mulher negra, a gente não está falando de oposição, né, a homens negros, ao contrário, homens e mulheres negras têm uma questão em comum que se coloca aí na sociedade, que é o racismo, né? Então, é importante a gente discutir, né, homem negro também, quando a gente faz essa conversa. Eu acho que tem alguém... O microfone está aberto, é verdade. Mas é isso, obrigada, professora. E é verdade, temos nós que discutir homens e mulheres sobre tudo isso. Homens negros, homens brancos também. Tá, muito obrigada. Helena, você ainda está aí? Podemos começar o encerramento?
vou cair. Não caia, encerra. É melhor encerrar. Eu estou aqui mesmo carregando, não tá dando conta. Porque gasta É verdade. né? Bom, olha, eu consegui ler algumas mensagens que apareceram aqui, né? E assim, nós, conselheiras, viu, professora, a gente se sente muito gratificada com cada mensagem que a gente recebe, que a pessoa está se transformando, que ela sai daqui outra. Isso para nós não tem preço. É esse o nosso trabalho, de transformar vidas, de transformar mulheres em cidadãs conscientes dos seus deveres, consciente dos seus direitos, porque deveres nós temos muitos, né? Consciente dos seus direitos, e a mulher se emancipar, a mulher pensar numa outra estrutura de sociedade do qual ela faz parte, como ser humano, como ser pensante, como mulher capaz de ser o que ela quiser, de produzir. Acho que essa frase é muito forte e muito simbólica para nós, né? Ser o que quiser, o que quiser. E ser o que quiser, cabe ser parlamentar, cabe ocupar espaço de poder. E assim a gente sai daqui, eu acho que nossas conselheiras todas aqui, e todas que estão nos assistindo, maior, por ter assistido uma palestra tão brilhante quanto a da professora Ana Paula, né, nossa querida doutora, que a gente já pegou para nós, né? E a todas que estão aqui hoje presentes. Eu vi uma pergunta, como o CEDI pode ajudar? O CEDI está ajudando. Quando a gente senta um grupo de mulheres para pensar nas outras mulheres e nas políticas para as mulheres, o que podemos fazer, nós estamos ajudando. Então, nós temos contribuído para que mais mulheres ocupem espaço de poder. Porque hoje, nós mulheres estamos cada vez mais conscientes dessa nossa compromisso, dessa nossa responsabilidade. E assim, antes que termine, acho que já estou com 1%, eu quero agradecer a presença de todas aqui, né? Hoje aqui estivemos as nossas queridas conselheiras, Santinha, Marlene Miranda, Ângela Fontes, Mônica Gurjão, Edna Calheiros, Thaís, Cláudia Vieira e eu, Helena Piragive, estivemos aqui com vocês todas que estão aí, né? Presente, participando, e fiquem atentas, porque teremos muitas outras lives tão importantes quanto essa, né? Sempre levando a todas muito conhecimento, trazendo aqui essas figuras que enobrecem, né? A nós, mulheres, né? Nossas representantes na universidade, né? Como a professora aqui, tanto trabalha com essa questão da diversidade, e a gente aprende, viu, professora? Eu levei o puxão de orelha seu, mas eu fiquei tão feliz, a gente dialogou, eu fiquei muito feliz, só quero te falar que foi carinhoso, e eu acho, porque a gente tem que aprender, né, professora? Você falou, Helena, isso acontece, e é verdade, as coisas passam invisíveis, não é? Muitas situações que a gente vive no nosso cotidiano, elas são invisíveis para nós, porque ela já se tornou parte da nossa vida, não é isso, professora? Então, a gente tem a dificuldade, às vezes, de perceber, o problema foi da percepção, né? De perceber aquela omissão, não é? Muito obrigada pela sua aula de hoje, muito obrigada por ter conversado comigo sobre esse detalhe, porque eu sempre digo, eu não sei nada, estou aqui aprendendo cada dia um pouquinho, né? E todas nós estamos assim, né? Olha, 1% vai acabar. Obrigada a todos, obrigada, Arthur. Obrigada a todas, obrigada, Arthur, por tudo isso. Tchau, tchau, gente. Vamos abrir os microfones e dar o tchau. Arthur, põe a gente como isso, põe todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, querida. Beijos, querida. Obrigado, professora Ana Paula. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.
Santinha. Santinha, tchau, tchau.